Oi, pessoal. Eu sou a professora Maria Cecília, aqui da Escola de Português para Migrantes, da Caritas Arquidiocesana de Maringá. E hoje a gente vai ver os pronomes interrogativos. Então, os pronomes que ajudam a gente a formular uma pergunta. E o que vai contar bastante para a gente fazer essa pergunta é também a nossa entonação de voz, certo? Então, aqui eu coloquei alguns principais. Quando a gente pergunta quem, que pessoa, né? Aqui, o que, e aí a gente pode estar envolvendo várias coisas. Aqui eu coloquei várias entidades envolvidas. Aqui o como, e aí o como a gente vai usar quando a gente quiser saber o modo, né? O modo como foi feito. O onde, que a gente vai usar exclusivamente para lugar. E o porquê, para a gente saber qual o motivo, qual a razão, certo? Quem, o que, como, onde e porquê. Então aqui, ó, quem fez o almoço, a gente quer saber a pessoa. Como eu coloquei aqui, ó, quem relacionado à pessoa. Quem fez o almoço? Então, o meu tio, a minha tia, a vizinha, eu, são pessoas, certo? A gente tem o pronome interrogativo, o verbo e aqui um complemento para o entendimento da frase. Aqui o pronome interrogativo, o que você, né, a pessoa, o que você quer comer. Aqui, ó, o que você quer comer. Então, aqui você vai poder falar vários alimentos, né? O que você quer comer, o que a gente usa para várias coisas, tá? Então, eu quero comer bolacha, por exemplo, né? Carne, certo? É a coisa que você quer comer. Aqui o próximo, ó, como. Como você fez a lasanha? Lasanha, né? Um alimento, como se fosse uma torta. Então, qual foi o modo que você fez? Eu coloquei a massa primeiro, cozinhei a massa, coloquei a carne, coloquei o molho e assei. Você vai descrever a maneira que foi feito, tá? Como está sempre relacionado ao modo que foi feito. E aqui, ó, a gente tem o porquê. Por qual motivo? Por que você vai mudar de casa? Então, por qual razão, né? O que te levou a mudar de casa? Porque eu moro muito longe. Então, por isso eu quero mudar de casa. Lembrando que esse porquê separado, né? Porquê é para iniciar uma pergunta, tá? Como pronome interrogativo mesmo. A gente vai ver que tem outros tipos. Então, ali, por qual motivo você vai mudar de casa? Certo? Agora, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a negação, tá? Então aqui a gente vai ver, ó, como a gente vai posicionar a palavra que vai trazer um sentido para a nossa frase de negação. Então aqui, ó, ele, lembrando, ele, pronome pessoal, tá? Terceiro do singular. Ele não gosta, o nosso verbo, e aqui o nosso complemento. Ele não gosta de tomate. Aqui a gente pode perceber que o não eu coloquei entre o pronome pessoal e o verbo. Daria para falar ele gosta não de tomate? Não, não daria, porque ficaria, né, soaria estranho, a gente não fala assim. Aqui, ó, o gato, então, de novo, é como se tivesse o ele, né? Não come ração. Então, aqui, ó, sempre a gente vai ter nesses exemplos o não entre o sujeito e o verbo, tá? Se a gente deslocar ele, não vai fazer sentido na frase. Então, o gato não come ração. Cadê o verbo aqui? O verbo tá aqui, certo? E aqui o nosso complemento.
ração, comida de cachorro, de animal. Eles não vão ao parque. Não, de novo, entre o pronome e o verbo. Então, eles não vão ao parque. Aqui um lugar. As estudantes não gostam da aula. Então, as estudantes, isso aqui tudo é o nosso sujeito. E, de novo, entre o verbo gostam, plural, e o sujeito, certo? E aqui eu coloquei uma juntando o pronome interrogativo e a negação. Então, como ficaria? Porque a gente vai começar a usar o pronome, né, no início das frases. Porque as estudantes, o sujeito, não, entre o sujeito e o verbo, gostam, porque a gente está falando de um plural, certo? Da aula. Então, vai ficar, por que as estudantes não gostam da aula? Lembrando de ter sempre essa entonação de pergunta, porque faz diferença. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente, tá? Que a gente vai responder. Se cuidem e em breve a gente vai estar de volta, tomara. Usem máscara e álcool em gel, certo? Então, até a nossa próxima aula.